primeiro agradecer muito a presença de vocês, eles só vão se recompor aqui um pouquinho, dar uma prazer um pouco mais complicado, né? Me apresentar, sou Drico Oliveira, sou coreógrafo e diretor do trabalho de Biel e Luiz. Muito obrigado pela presença de vocês, é muito incrível. Meninas, vocês arrasaram demais, quero ter vocês espetáculos sempre agora. Esse é um financiamento que a gente tem, né, da PNAB, então é um projeto que a gente está desenvolvendo aqui. Agora eles vão voltar, a gente tem um breve bate-papo para quem quiser ficar, saber algumas coisas, perguntar algumas questões, enfim, a gente trocar um pouco de informações sobre dança, vai ser bem positivo para a gente, vai agregar muito no nosso trabalho, principalmente os feedbacks de vocês, né, o que vocês acharam, tudo, e para eles também é muito importante, assim, a gente traz esse cotidiano e vivência deles do dia a dia, no trabalho, e para a gente é importante estar compartilhando isso também, tendo algum feedback, tá? Não é nada obrigatório, tá, gente? Quem quiser ficar, fique à vontade, não vou me estender muito nele, só para a gente fazer algumas perguntas mesmo e algumas colocações. Se vocês quiserem, já podem começar comigo, que como eu fiz o trabalho, eu já consigo responder bastante coisa, mas assim que eles voltarem, a gente pode fazer algumas coisas um pouco mais individuais também e tudo mais. Certo? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida, alguma colocação? Até para contextualizar geral, assim, né? O Drico está montando também um espetáculo com a gente aqui dentro, né? E eu percebi algumas assinaturas que também, né? Esse começo repetir, uma cena de abraços, cenas de brigas, tu entende que isso é uma assinatura do teu trabalho? Como é que tu enxerga essas coisas? Na verdade, eu vejo que a assinatura ela não é minha, ela é da comunidade mesmo. Assim. Eu acho que a gente, quanto indivíduo dançarino, bailarino, qualquer coisa que a gente possa chamar dentro disso, a gente, no final das contas, segue os mesmos lugares, só que de formas diferentes. E eu vejo muito essa necessidade desse lugar, assim. Por mais que às vezes, como vocês fazendo trabalho com eles, não apareça esse lugar do abraço, esse lugar da briga, eu vejo ela acontecendo internamente, sabe? Ou por ser um movimento muito diferente, ou por ser uma estrutura de ideia muito diferente, ou por ser um lugar que eu preciso brigar mesmo, porque não é o meu lugar de costume. Então isso acaba sendo muito forte dentro do espetáculo. Entendo a questão da assinatura, acho legal, né, que tenha também algumas coisas, mas nesse caso eu acho que tem mais a ver com os intérpretes, no caso é vocês, que trazem mais essa disponibilidade para esses lugares mais específicos, do que necessariamente eu propor isso. Até porque eu não sou muito do enfrentamento, né, esse tipo de coisa, mas eu acho importante quando eles se trazem assim, dentro da estrutura. Mas é uma visão muito boa, assim, interessante de ver isso. Vamos ver se num próximo trabalho eu fizer parecido, daí talvez se concretize mesmo, né, que é uma parada mais de assinatura. Assim, né? Eu acho que tem algumas receitas de bolo, digamos assim, né, que eu acabo fazendo para que consiga se entender algumas coisas, que é importante para ter alguns trabalhos, principalmente para quem não tem uma experiência de palco nesse sentido de espetáculos maiores. Então tem algumas receitas que funcionam mais rápido, funcionam melhor e eu já sei que eu posso usar ela e talvez daí nesse caso sim, daí essa assinatura fica com algumas receitinhas mais tranquilas assim para fazer. É isso. Chegando só para Alguém tem mais alguma pergunta? Bom, em primeiro lugar, parabéns aí, projeto bravo, lindo demais assim. Eu fiquei curioso para saber das referências assim que você usou para montar a coreografia, quais foram os sentimentos que você selecionou, enfim. Então, esse espetáculo ele começou primeiro num treino. Então, em Porto Alegre a gente treina muito na rua, assim, quando tem, né? E quando tem, ele tem por um bom tempo, quando não tem, também não tem por um bom tempo, é uma coisa muito por período. E conversando com o Def mesmo, que ele estava na época fazendo um evento de rua, assim, de Cypher, falei pra ele, pô, a gente pode treinar na minha sala, que eu tenho também uma escola de dança em Porto Alegre, e eu cedi o espaço pra gente poder treinar. Né? Então a gente ficou treinando uns 2, 3 meses, e aí eu falei, por que a gente não monta um trabalho? Então eu fui com o pessoal que estava ali mesmo, assim, e a gente começou a pensar nisso. Então no início não tinha nada a ver com isso que a gente estava fazendo. O trabalho ia se chamar Sotaques, no primeiro lugar, porque a gente tinha o Salazar, que dançava com a gente, que era do Pará, então ele sempre estava com um sotaque muito diferente e os guris ficavam, né, desenhando nele, fazendo essas coisas assim de rir quando ele falava, e eu comecei a achar aquilo interessante dentro do nosso ensaio.
só que a palavra trivial começou a vir muito, sabe? Os cotidianos deles, as coisas dele. Então, quando eles sempre estavam em discussões, eu sempre via que eles queriam falar as coisas sobre o cotidiano, e aí veio a palavra trivial. Aí quando ela veio, foi. E aí a gente começou em cima desse lugar. Então a gente fez vários exercícios de jogos, de palavras, de sensações, de sentimento, o que era para uma coisa, o que era para outra. Né? Então a gente fez muitos jogos de racismo, de mobilidade urbana, né? De espera. Então a gente tem também umas coisas no espetáculo que é a fila propriamente dita para quem está numa fila de banco, mas também é a fila para quem é do break, que sabe que é para uma seletiva, né? Que é para poder passar no filtro. Só que as pessoas que não são da cultura não sabem que essa fila existe, então eu faço essa dualidade entre as duas coisas para não se perder o break ali dentro, junto com o que a gente também faz, né, no nosso cotidiano, que é esperar na fila de trem, às vezes, né, esperar para pegar um ônibus, esperar para ir num caixa do banco, enfim, eu faço todas essas coisas. Então a gente foi pegando essas trivialidades mais básicas, digamos assim, que está no nosso dia a dia, e eu fui jogando para eles as propostas, e aí a partir disso a gente foi desenvolvendo movimentação, estruturando algumas coisas assim. Então assim que começou. Eu teria uma pergunta também. Da hora demais da apresentação, tá ligado? Dá pra ver que tá bem fluido, bem encaixado. E eu queria saber de cada um qual que é o processo criativo, tá ligado? Você já, basicamente já me falou como foi o processo para criar o nome do grupo, enfim. Mas eu queria saber o processo criativo de cada um, tá ligado? Tanto na hora do treino, ali na hora de fazer os ensaios, quanto tipo no lado pessoal, tipo em casa, o que vocês pensam, o que vocês fazem, tá ligado? Esse pique. Mano, então, eu fui um dos últimos a entrar no espetáculo, tá ligado? Daí, foi um desafio da hora no sentido, né? Que quando eu cheguei lá, meio que o ensaio é, tipo assim, a gente ser a gente mesmo. E aí foi onde, tipo assim, eu comecei a ver como é que eu era, tá ligado? Nesses momentos de caminhar, encarar as pessoas. Portanto que, né, hoje é a terceira vez que eu tô aqui, aí eu sinto que, né, da primeira até agora eu evolui muito nesse sentido. Mas foi muito louco pra mim, mano, nesse sentido, porque eu comecei a buscar como é que o Kaique é, caminhando em coisas simples do dia a dia, tá ligado? E pra te ver, eu danço break já faz alguns anos, né? Mas assim, que eu tô treinando direto, sei lá, faz já uns 8, 9 anos. E eu não tinha parado pra pensar nessas coisas simples, tá ligado? Então, o processo criativo foi, tipo assim, saber como é que eu sou nas coisas que às vezes eu não tô dançando breaking, tá ligado? E, pô, ter o Drico, né, dirigindo o projeto é muito massa porque ele torna as coisas, ele fala muito algumas coisas simples, tá ligado, mano? Que às vezes a gente quer coisas absurdas, às vezes são coisas simples que faz a gente, né, buscar ser a gente mesmo, porque o break eu acho que é muito isso, né, tipo, é como é que o Kaique é, como é que o César é, né, no top rock e tudo, então, tipo, pra mim o processo criativo foi isso, tá ligado? Foi eu me descobrir como é que eu era em alguns momentos que eu não tinha parado pra pensar, saca? Essa pergunta eu achei interessante que cada um tem o seu processo criativo assim, em casa, né? No meu caso, eu sou muito ligado à música, a outros estilos, e aí eu tô sempre ouvindo muita música diferente, não só a música que é estilo de break, de batalha, tá ligado? Mas aí quando a gente se encontra num trampo, numa coisa que já é fora do nosso conforto, tá ligado? Tipo, a única coisa que ele disse pra nós, ele falou, meu, vocês têm que ser vocês mesmos. E não tava acontecendo isso. Vocês têm que, assim, ó, no momento da fila, nos momentos que não tem música, vocês têm que ser vocês. Tá ligado? Porque a gente começou a forçar isso, mano. A gente começou a encenar mais, a entrar num personagem que não precisa, tá ligado? E aí ele falava, dava sempre dar um feedback. Tá da hora ali, a parte e tal, mas galera, na hora que é pra ser vocês estão sendo demais, mano, não é vocês aí, tá ligado? E isso fez a gente nos olhar, tá ligado? Ver um vídeo ali, e aí, tipo, isso põe a gente pra pensar, né? Ah, pode crer, meu, é tão difícil a gente ser a gente quando a gente tem que ser a gente pra apresentar o bagulho. Mas quando a gente acorda, vai no mercado, vai pegar um ônibus, a gente é a gente não força nada. A gente põe o fone, vai, pega o ônibus, vai no mercado, enfrenta a fila, compra os produtos, vai pra casa. A gente não entra nessa pira, não, tem que ser eu agora que eu sair pra rua.
Isso É, aí fazer é... uma coisa quando perguntam, tipo, pra falar um defeito nosso e uma coisa boa nossa. Uma Tipo, coisa a gente boa. Fica matutando, né? Isso aí faz a gente, nossa, mas eu nunca pensei nisso, que tipo, eu já achei que eu tava sendo eu, e aí eu não tava, mano, tá ligado? E aí foi umas coisas assim que eu achei da hora pro espetáculo, porque é a primeira vez que eu me apresento falando, tá ligado? Com as pessoas, e nas primeiras vezes, pá, mano, foi uma coisa que eu achei que era um absurdo no sentido de difícil. Sim. Sabe? Pra nós, Barbada, é o cara tocar a música, sair fazendo session, tá ligado? Lá na hora de falar, aí foi um desafio, assim. E aí hoje eu consigo ver o que isso repercute na nossa dança, no momento, até na saia, mano, de dançar, olhar pra pessoa, né? Trocar, tá ligado? Eu acho que isso faz uma grande diferença, assim. De se conhecer mais, tá ligado? Eu achei muito da hora. Aí o processo criativo já a gente consegue ampliar isso também. Tá ligado? Porque é que nem, por exemplo, quando alguém fala a mesma frase em dois sentidos. Dois carros colidiram. Dois carros bateram. O cara que falou bateram parece que foi mais forte, parece que foi mais tenso. Mas é só uma palavra trocada e as duas significavam a mesma coisa. E aí pra gente é muito isso. Espetáculo, nossa, espetáculo, é cena, é atuação. Então a gente teve que sair desse lugar de é espetáculo, eu tenho que atuar, eu tenho que... Porque realmente a proposta do Bico pra gente é que a gente seja nós mesmos, e aí a gente fica muito nisso, realmente, tipo, é espetáculo. Aí vira a chavinha, eu tenho que atuar, como eu sou. Aí tu imagina uma pessoa que realmente não é. Agora tu só agir é bravo. E aí, um personagem de si mesmo. E aí, tipo, de uns tempos em diante, assim, conforme foi passando e rolando os ensaios, eu comecei a trabalhar em cima de gatilhos. O Rodrigo dava a proposta e eu pensava, é gatilho. Tipo, é pensar o que eu quero, ter uma memória de quando isso aconteceu comigo, pra me lembrar como eu agi, como eu fui, e aí sim agir, sabe? E aí isso começou a me ajudar a relaxar, digamos assim, em cena, e não ter essa coisa de... Porque às vezes até para falar, quando a gente vai falar em cena, a gente usa um para, você, e no dia a dia é tu, sabe? Então, o meu processo criativo foi muito em cima disso, o gatilho. Dar os comandos, a gente entendeu a proposta e trabalhar o gatilho para eu chegar naquilo. É isso. Eu vejo que o meu andamento ele é muito relativo conforme o que está me acontecendo. A gente pega as direções assim, sobre o que o Kiko propõe para a gente poder estar causando, né, essa ação para vocês, né? Mas eu vejo que o meu criativo ele vem do sistema que está rolando dentro da minha vida, como eu tenho que trazer quem eu sou. Então, muitas vezes não tem nada a ver com a dança, né? Então, tem outras coisas que estão acontecendo e que na hora que chega aqui eu procuro essas coisas que fazem ser eu, né? Que a dança é um meu momento, vamos dizer assim, de fugir do quem sou eu, né? Porque quando eu treino, quando eu vou dançar, eu consigo esquecer um pouco daquela coisa, das minhas responsabilidades, das minhas dificuldades, das coisas que eu gosto muito de fazer que eu não consigo fazer. E aí quando chega aqui, nesse momento de trazer quem sou eu para dentro dessa coisa, eu trago que muitas vezes é onde eu chego na dança, né? A dança não sou eu, apesar de ser eu, mas para chegar naquilo ali eu tenho que trazer o que eu vivo, o que está acontecendo na minha vida. Então muitas vezes eu consigo desenvolver uma coisa com uma energia diferente. Cada espetáculo não sou a mesma coisa, sabe? E aí o processo ele vem acontecendo desde o momento que a gente vai treinar, que a gente ensaia junto, né? De como está o sistema de toda a galera, de como está todo mundo no dia, de como a gente vem até o momento da viagem, de como a gente interage, da troca, da energia, do ocorrido até chegar esse momento da gente colocar para fora. Então isso é sempre um processo diferente. O treino é aquilo, é o que a gente tem direcionado, tudo que o Diego faz e tal, e depois se encontrar sobre aquilo, tudo que acontece, que é o Julinho, e trazer para dentro das danças. Daí, para mim, funciona mais ou menos assim. Então, cada vez eu estou num formato um pouco diferente, não tão sempre igual, mesmo que muitas vezes a gente
execute movimentos iguais, coreografias iguais, eles não saem com a mesma energia, com a mesma intenção, né? Às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco diferente, às vezes não até onde a gente gostaria de ir, mas tudo isso é do processo que ocorre até a gente trazer para vocês. A gente nunca é o mesmo de ontem. E, tipo, pra mim, a junção mesmo é tudo, tipo, o ensaio, como tá sendo direcionado, posicionamento, é uma coisa e tudo mais, mas os gatilhos e o que acontece no dia, na hora, não só a ver com o convívio que a gente está tendo no momento antes de vir aqui, tipo, que nem o Rodrigo falou, o trivial começa quando a gente entrou na van, tipo, tem os ensaios, mas ele começa quando a gente entra na van e vem todo o percurso até fazer a apresentação, fora os ensaios. Então, que nem o Júnior falou, tudo que vai acontecendo, as conversas que vão direcionadas, o quanto que a gente consegue falar, isso vai reverter aqui dentro do espetáculo, né? Que daí a gente consegue se permitir, eu penso assim, tipo, eu consigo me permitir soltar mais energias daquilo ou procurar uns caminhos que normalmente no dia a dia, por regras sociais, eu não poderia. Tipo, eu não poderia estar fazendo assim toda hora comigo. Mas aqui eu posso. Porque, tipo, essa energia de tirar ele, não, sai. Que, vamos supor, se eu estivesse numa fila, que eu adoraria fazer, eu não posso fazer. Mas não deixa de ser o que eu gostaria lá dentro de fazer. Então aqui a gente também expõe muitas coisas que acontecem, tipo, no cotidiano de todo mundo, e a gente fica assim. Então a gente se liberta um pouquinho a mais de algumas coisas. E daí isso influencia no movimento, influencia na atenção, em tudo também. Na apresentação sai tudo que já está guardado ali. Porque aí vem mais a verdade mesmo, né? Porque muitas vezes essa coisa de estar junto e essa troca, porque toda vez que a gente se encontra, que a gente se organiza para fazer uma apresentação e viajar para algum lugar, ela é diferente. Nunca é ruim, até agora, nunca foi ruim. Mesmo a gente tendo problemas, né, nas nossas vidas, nunca é ruim. A gente se encontra, a gente consegue um fortalecer o outro um pouco da sua vivência, trazer propostas e chegar nessa conclusão da energia para ocorrer a coisa da melhor forma possível, né? Então, e cada situação, né, vai trazer, tipo, a vivência que a gente teve com as meninas foi algo que incendiou a gente, sabe? Trouxe uma reflexão sobre o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, por que a gente já não faz como era antes, por que a gente, né, continua com essa força. Um adendo, trouxe uma reflexão tão doida que vocês não sabem, mas a gente ficou acho que umas 3 horas conversando na rua, de madrugada, de dormir, por causa do gatilho da reflexão que causou na gente, o impacto que a gente está aqui e ver ela dançando. E elas dançando, exato. Então foi algo que em todos os lugares acontece algo diferente, mas foi muito forte. Ter aquele momento com vocês ali para nós, né, foi algo que ficou na gente para sempre. Não sai mais. O Fábio falou da cena da fila. Pra mim é a cena mais forte do espetáculo. Mas quando que eu vejo ela, assim, eu não imagino a fila do banco e nem a fila do filtro, assim, sabe? Eu imagino a cena breaking mesmo, assim, saca? Que todo mundo quer brilhar, né? E a gente quer protagonizar, mas ao mesmo tempo a gente precisa, ou sente que precisa tirar alguém da frente, saca, né? Então, tipo, às vezes tu não vai pegar a pessoa e empurrar ela no movimento, mas não que não aconteça, né, um empurrão, talvez numa costura por trás e tal, né? Então, tipo, e até assim, num filtro mesmo, né, tipo, querendo ou não, pra te passar, tem que tirar alguém, né? Então, foi a cena mais forte, assim, pra mim, de todo o espetáculo, assim, né? Primeira cena que me marcou, assim, que me fez pensar muito de várias formas, assim, sabe? Foi a cena da E é legal, Pedrinho, essa tua colocação, porque pra mim, essa fila ela é uma fila de ônibus, porque lá onde eu moro, né, a galera faz a fila de ônibus e quando chega o ônibus todo mundo se atropela. Então não tem o respeito de tipo assim, pô, eu cheguei aqui, eu cheguei mais cedo do que tu, eu tô aqui esperando no meu lugar. E aí o pessoal faz a fila, chegou o ônibus, todo mundo atropela. E eu sou um cara que, se vocês verem, eu sempre dou a vaga, né, depois pra galera, e é sempre mais ou menos isso, eu tô ali, eu tipo, pô, não, passa, tá. Então é mais ou menos, pra mim, é a fila do ônibus mesmo da minha comunidade. E o P2 sabe como é que é, o Daniel sabe, então os guris vê que é a falta de respeito, né, cara? Pô, espera a pessoa que tá na frente, mas não se atropela. Então mais ou menos pra mim é isso, né? Ela queria falar.
duas coisas pra falar, assim. Primeiro, parabéns, assim, muito do caralho. Tenho acompanhado há pouco tempo, assim, a cena hip hop, mas aí o Pedrinho dá umas... Vai lá, vai ver, sabe? E aí é muito massa, assim. E eu sou do teatro, então acabo percebendo um pouco mais desse lugar. Uma coisa que me chama a atenção é que parece que cada vez mais a arte está indo para esse lugar da gente ser a gente, da gente ter uma lente de aumento nas coisas do dia a dia, do cotidiano, falar sobre isso. E como é difícil ser a gente quando tem outras pessoas olhando, assim. Então, um trabalho de percepção e de consciência que é contínuo, né? E queria perguntar para vocês como é que é essa questão que vocês têm uma dualidade muito grande de não ter a palavra e depois de ter a palavra, né? Que em vários momentos vocês quase falam, mas não têm, assim, a palavra. E do momento que vocês realmente falam com a gente, como é que é isso para vocês, assim, esses dois lugares? Já começou outra vez, né, na real, tipo, fizeram essa pergunta pra gente já. E é doido, porque a gente, é literalmente isso, a gente vem num lugar que a gente escutou muito, do tipo, e boy não fala, e boy dança. A gente tem muita coisa pra falar, muita coisa. Então, quando a gente tem a oportunidade de falar, a gente trava, a gente se perde, porque é muita coisa. E aí a gente começa a falar, e quando vê uma cena que era para ser de 30 segundos, a gente faz em 3 minutos, porque a gente não consegue parar, a gente precisa falar, a gente precisa ser ouvido, e, enfim, tipo, é muito louco, porque a gente passa o tempo inteiro com esse nó na garganta. É exatamente isso aí. Ali teve já apresentações que era, ó, meu, a gente tem que falar um pouquinho necessário, mas a gente acaba se passando, né? Porque é muita coisa assim guardada. Eu particularmente, depois da primeira, segunda apresentação, eu tô revelando isso pela primeira vez, eles vão ouvir agora. Eu comecei a calcular assim, será que essa apresentação próxima vai ser mais difícil que a outra? Eu calculo por causa da cena da fala, que é uma coisa nova para mim. E como é que eu faço isso? Dependendo do estado que eu tô. Não sei se a última foi em Caxias, se eu posso estar errado, foi em Caxias. Eu estava muito triste. Eu tinha brigado com um amigo de anos, agora a gente está se falando. Mas na hora do texto, eu soltei a fala, passei. E depois nossa, viajei, eu falei, mais que necessário. E no caso hoje, eu achei muito da hora, pelo fato de a gente ter interagido ontem com o workshop com o pessoal da Maternidade Urbana. Então, quando a gente soube que a gente ia ter essa interação com a fala com elas aqui, eu já vim de casa, assim, escrevendo algumas coisas, dando umas pesquisadas. Eu já me senti mais tranquilo por causa da cena do break, que nem eu disse ali, o break que uniu essa parada. Então eu consegui botar pra fora muita coisa positiva, né? Eu no meu ver, hoje, assim, com a energia que eu tô, eu não achei que vinha ao caso de eu dizer algo que está me incomodando. Sendo que o que eu tô sentindo é muito mais gratidão, felicidade do que isso, sabe? Mas pode acontecer da próxima apresentação de eu não estar muito bem, não. Daí eu vou soltar o verbo mesmo, que nem ele falou, que é a coisa que está engasgada, e é isso, né? A gente vai nos verbos, né? A gente tem uns gatilhos, algumas coisas que a gente prepara para poder falar, mas cada apresentação, dependendo da pessoa que a gente for falar, a gente vai trazendo um direcionamento, mas na hora a coisa vai acontecer conforme o que a gente falar, né? E sobre estar dançando ali, eu já vejo que o vocabulário já vem da dança. Por mais que a gente não esteja falando, a gente já começa a expressar sobre aquilo que a gente vai falar depois. Então, cada execução, gesto, movimento, aquela energia que a gente passa, ela já vai bater com a fala. Né? Mesmo que a gente sabe que a fala vai ser um pouco diferente, mas no final as coisas vão acabar se unindo e sendo na mesma ideia, né? A mesma direção. Assim, isso pra mim. E pra mim, tipo assim, dá um momento que fica em silêncio e dança e faz todo o movimento, tipo, e deixar isso transparecer, a respiração começa a ficar mais pesada e tudo mais, é quase uma limpeza. Tipo, eu entrei o ano passado também, né? Terceiro que eu faço junto. Então, o que todo mundo falou, sempre é uma experiência diferente. Então, esse processo de ficar em silêncio
É tipo como se fosse perceber e ver tudo que tá te incomodando. É muito, na minha cabeça rola muito isso, e vai explodindo. E vai explodindo. E eu vou dançando, e eu vou limpando. E a hora que tu consegue conversar, é tipo como se tivesse aquela coisa que faz... É um silêncio Aí, que fala muito, né? Daí tu começa a falar, mas só que ao mesmo tempo tu já conseguiu dar pressão suficiente dentro de ti. E aí quando tu fala, muitas vezes já não é tão pesado, é uma coisa mais, no meu caso, para pensar. E quando tu volta a ficar em silêncio, eu faço o efeito de não ver o que está me incomodando, ver o que eu posso olhar nos outros. Acontece muito isso. Tipo, depois da fala, eu vou me compadecer assim, cara, tô vendo que ele tá mal, tô vendo isso, eu também tô. E tipo, até chegar no momento do final. Então, o espetáculo ele tem duas isso, explodindo, aí o cara fala, aí parece que começa a perceber mais as outras pessoas. Até falar é muito tipo... Tem uma coisa também dentro disso que é legal, a gente tem uma Abigail dentro desse trabalho também, que ela não pôde estar aqui hoje. A gente tem mais um boy que está morando em São Paulo. E o que acontece? Esse é trivial, ele é muito mutável. Então, às vezes, ele faz a cena e no próximo pode ser que ele faça outra cena, então já mudou a história. Já é outra coisa assim. Então, a ideia desse trabalho é justamente a palavra de só que faz com que ela seja vulnerável, que é só levar isso para o palco. É nada mais do que isso. Só que esse trajeto de ir até o palco é tão vulnerável, eu acho que aí fica a magia artística desse trabalho. E com esse enredo de faz uma pessoa, faz outra, e desenvolve uma coisa, e vem um e vem outro, e ajuda, e um dia é... O espetáculo não é desse jeito, ele tem uma luz mais trabalhada, ele tem várias outras coisas, então todo mundo, o tamanho, o espaço, o jeito... Então, na verdade, eles não vêm de lá, eles vêm do meio da plateia, na verdade, então dependendo muito do lugar, então a gente também é mutável dentro desse trabalho. Então cada coisa que muda, transforma eles. E eu botei para eles fazerem as falas com elas, justamente para eles também ficarem vulneráveis da mesma forma que elas vão estar. Para a gente poder igualar as coisas aqui e identificar que agora é sobre arte, não é mais sobre uma cultura, sobre um empoderamento de nada. Assim, né? Então, no final das contas, é isso, assim, é um trabalho, eu acho que é mais para a gente pensar, né, na nossa vida, e para eles eu acho que é bem importante fazer isso também. E é isso, gente. Agradecer muito pela presença de vocês todos. A gente quer agradecer a Fabiola, nossa intérprete de Libras, vocês que estiveram aqui, se alguém quiser fazer uma última pergunta, está tudo certo. Eu teria uma questão. Sim. Tchau. Vocês, cada um tem a sua história, né? Tem a sua história de vida. Eu trabalho com jovens, no programa Jovem Aprendiz. Eu queria saber como vocês veem também isso, os jovens se espelhando na história de vocês, talvez para seguir uma história. Vocês aqui têm várias idades, né? Então daqui a pouco alguém já serviu de exemplo para algum mais jovem. Como vocês trabalham essa questão de servir de exemplo para o jovem, ser um espelho para alguém daqui a pouco? Meu sonho é ser que nem ele, né? Trabalhar com uma apresentação, É uma questão bem delicada, na verdade. A gente trabalha com jovens de todos os tipos de vulnerabilidades sociais, né? A gente trabalha com quem tem muito dinheiro até o que não tem quase nada. Assim. Então, a gente passa por esse lugar. Acho que todo mundo aqui já passou por isso também. E no final das contas eu acho que é sempre se manter o mais honesto possível, e aquilo ao longo do tempo vai se formando e a pessoa vai se entendendo enquanto um ser, né? Então a gente acredito, né, que eles também, mas a gente nunca pensa tipo, eu vou fazer tal coisa para que chegue em tal coisa, mas eu vou apoiar, desenvolver e falar quais as opções que essa pessoa pode ter dentro da realidade que ela tem. Porque aqui todo mundo dança break, eu danço breaking, né, e ainda continua praticando isso, mas todo mundo também faz outras coisas dentro desse processo, né? E uns começaram mais cedo, uns começaram depois, então uns são com filhos e o pai está junto, né? Então tem todo esse lance assim. Então no final das contas, eu acho que o maior espelho que a gente pode fazer para eles é estar aqui. Estar fazendo isso, é conseguir levar isso para as escolas, levar esse trabalho para outros lugares e eles ser assim. Esse trabalho por si só, a nossa ideia era chegar num lugar mais de escala palco italiano, palco alemão, para botar num lugar que a gente não tem o costume de estar tanto, a gente está, obviamente, mas de estar tanto e ser a gente normal ali.
eu tive muitas críticas da forma que o pessoal fala, e eu falei, excelente, essa que eu quero mesmo. Não quero que seja o caricato deles, que eles vão lá fazer uma aula, como se fala, né, no teatro, para que pode ser que seja muito legal uma experiência para eles, mas não vai ser isso, né? Então, a gente falou, a gente fez até umas mesclas com